Estou recebendo hoje pela manhã aqui o meu amigo, meu irmão, Thiago Valenciano, fez esse livro aqui, top. O assunto é política. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Bom dia quem nos acompanha pela Band. Prazer novamente estar aqui com vocês essa manhã. E falar desse livro aqui, né? Já faz um ano já, Thiago? Já faz um tempinho já, tem praticamente um ano que a gente lançou esse livro, é um resumão prático daquilo que é a política brasileira, explicando para as pessoas como funciona mesmo, como que trabalha um vereador, um deputado, um prefeito, um senador, um governador de estado. Então é um livro bem direto, bem prático, quase que um paradidático ali para a pessoa ler rapidinho e conseguir entender como que funciona a política do país. E como é importante entender, até porque nós tivemos a renovação agora, renovação não, tivemos eleição agora próxima, deputado, senador, e são fundamentais para a nossa democracia, né? Ah, sim, fundamentais, né? Eleições diferentes, né? Esse ano de 2022 mostrou para nós uma transformação em relação à política brasileira, muitos quadros sendo renovados, as pessoas querendo um pouco de mudança, outras votando por outros motivos. Então foi uma eleição bem complexa, né? Até mesmo para quem trabalha com política, achou que essa eleição foi bem diferente das demais, só que é uma eleição que deixa alguns ensinamentos para nós, né? Ensinamentos de que a gente tem que ficar mais atento em relação àquilo que a gente fala, que o eleitor está mais observador, está mais criterioso, está observando o comportamento dos políticos e dos pré-candidatos nas redes sociais, está tentando entender como que cada pessoa se posiciona em relação a determinado assunto. Então foi uma eleição que vai continuar marcando aquela virada que a gente já começou em 2018. E teve, em Maringá, por exemplo, teve 2 candidatos a deputados que, assim, todo mundo tinha como, eles, pelo menos, ninguém, não passava pela cabeça de ninguém que eles ficassem fora, né? Que foi o doutor Batista e foi também o Homero Marchese, né? Como que você vê essa mudança e a falta, né? Porque são 2 a menos, né? Ah, sim, Maringá e a região, as duas situações, elas acabaram sendo muito ruins para a gente aqui em relação às eleições de 2022. Perdemos 2 deputados estaduais, isso faz uma falta danada, não importa quem estava lá, quem estava representando a cidade, mas ter 2 deputados estaduais é importante para conseguir trazer recursos, para ter mais uma cadeira, mais um espaço de interlocução com o governo do estado. Então a saída do Batista e do Homero, elas poderiam ser esperadas por algum momento, porque os 2 estavam em composições partidárias bem complexas, né, para conseguir ter reeleição, mas por outro lado fica esse vazio, né? É ruim para a cidade, é ruim quando a gente tem uma queda da representatividade. Já para deputado federal ficou tudo como estava antes, mas para deputado estadual fica ruim para Maringá, e aí os deputados que foram eleitos vão ter que dar conta de assumir as demandas que eles estavam tocando e também cuidar da nossa região com um pouco mais de atenção. Ô, Thiago, voltando aqui ao assunto do livro, você conta aqui um pouco aí da história de como funciona o vereador, para que serve, o deputado estadual. E assim, que a gente ouve muito, por exemplo, a gente fala, a gente precisa do deputado para buscar recursos. Ah, mas não é a função dele. Não é a função dele como vereador, mas como político não é? Ah, sim, não é a função básica do deputado lá buscar recursos, que ele tem que fiscalizar, legislar e acompanhar os trabalhos do Poder Executivo, no caso do governo do Estado, mas o deputado também tem essa função de aplicar as emendas parlamentares. A gente tem uma divisão de emendas no Estado do Paraná e o deputado consegue passar suas emendas para aqueles locais que ele acha que são mais convenientes ou que ele julga mais conveniente. E o papel do deputado de representar a região é exatamente esse, né? De trazer emenda parlamentar, de visitar os municípios, de estar perto dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças. Então, essa falta que a gente comentou agora dos deputados deixa exatamente essa lacuna, né? E o espaço na política que você não ocupa, o outro vem e ocupa, não sendo da região. Ô, Thiago, o eleitor está mais exigente, né? Ah, tá sim. Essa eleição, pelo menos para mim, ficou muito claro que nós tivemos um perfil de eleitor um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado com a política mais raiz, digamos assim, né? O eleitor, ele começou a observar, por exemplo, a rede social do político. Ah, gostei desse político, vou continuar acompanhando, vendo como ele se posiciona. E aí, lá no dia da eleição, ele relembrou desse político e decidiu votar nele. Então, a eleição de 2022 marcou muito isso. Um eleitor mais silencioso, mais criterioso, mas que está acompanhando diretamente o que cada candidato tem feito nos seus mandatos. Essa questão da rede social que você falou, né, que eles acompanham mais, engraçado que no passado eu sempre trouxe, porque eu acho que o político ele continua tendo uma vida normal, ele tem que mostrar as coisas normais do dia a dia, como que é a vida dele também, né? E eu tirava foto com meus filhos, postava, e eu recebi muita crítica no passado sobre isso. Mas hoje todos os políticos, inclusive os que me criticavam, estão colocando foto de filhos, porque na verdade a família faz parte do dia a dia, né?
Faz parte, né? Não tem como a gente dissociar mais o político da pessoa física, digamos assim. Não dá para dissociar a PJ, né, a pessoa jurídica político, da pessoa física, porque ele tem o seu dia a dia, tem as suas particularidades, é uma pessoa que erra, é uma pessoa que acerta, né? Durante muitos anos, a gente sempre acabou endeusando os políticos no Brasil, que é alguém que não erra, que não atrapalha, que não gera problema, que é um cidadão 100% perfeito. Mas o ser humano não existe isso, não né? existe. Vai O ser ter, humano, todo mundo tem defeito, né? o ser humano é passível de erros, né? Então é bom também o político mostrar suas fraquezas e mostrar o seu bastidor, para mostrar que é uma pessoa como qualquer outra. Eu faço uma comparação que você vai no médico, você não quer saber se o cara é legal, se ele é bacana, se ele é chato, você quer saber se ele é bom e ele vai te curar. O político tinha que ser igual, não precisa ser legal. É lógico que na política você tem que ter o dom e tal, mas ele tem que produzir, tem que fazer essas coisas acontecerem. Essa é a minha opinião. Ah, sim, é por aí, né, Carlinhos? A gente imagina que o político tem que ser aquela pessoa quase que inacessível, né? Aquela pessoa que ninguém consegue falar, que tem um monte de assessores. Isso está caindo por terra no Brasil. A quantidade de assessores tem diminuído, os políticos estão buscando mais eficiência, estão fazendo até esse processo seletivo para entrar nos mandatos. Quer dizer, está escolhendo as pessoas pela capacidade técnica e de entrega do que necessariamente pela amizade ou por tudo aquilo que representou numa campanha. Então está mudando bastante o perfil da política no Brasil. O eleitor mais atento e o político também. Falando nessa questão de fazer prova para entrar no partido, o Novo tem isso, parece que não deu muito certo, né, Thiago? Essa é uma política que não deu certo no Brasil, né? Não funcionou ainda, né? Ainda tem muita coisa para amadurecer no país, porque, em primeiro lugar, quando você disputa uma eleição, você imagina que o partido vai ser acessível, que vai dar a vaga, que vai dar o espaço e que vai dar a possibilidade de você acabar disputando uma eleição. E aí, quando você acaba filtrando demais, talvez isso não dê muito certo, né? A gente está fazendo eleição para os cargos que estão à disposição, para pessoas que acertam e que erram, não eleição para papa, né? Que é uma outra situação. Que é o que tinha antigamente, né? O que a gente está buscando um papa, mas não vai conseguir achar um santo em todo mandato, né? Então vai tentar achar sempre aquela pessoa que mais está próximo daquilo que você pensa ou acredita. Aqui no Paraná, uma pessoa que eu gosto muito, que nesse ano não conseguiu se eleger, que era esse estilo de político, o Álvaro Dias. Um cara difícil de conversar, apesar que eu não posso reclamar que eu falava com ele sempre. Mas ele não conseguiu se reeleger, talvez por essa distância, né, Thiago? Talvez não só por isso, né? São vários fatores que atrapalharam na reeleição dele, né? Como o fator renovação, né? A questão de que quem se posicionou a favor de algum dos candidatos à presidência da República nesse ano teve bastante sucesso eleitoral, né? O Álvaro ficou ali neutro, né? Esperando como que as coisas iriam acontecer. E o desgaste também de anos, né? As pessoas quiseram mudar, enfim, é um personagem que está na política, talvez um dos principais políticos da história do Estado, porque foi um dos poucos que exerceu a maioria dos cargos. Ele só não foi prefeito e presidente da República, o resto ele foi tudo. Então é uma figura histórica importante aí no cenário político paranaense. Ô, Thiago, a gente sabe que você é cientista político e você trabalha com pesquisa. A pesquisa teve muitas críticas esse ano. Como que você vê essas críticas e no que deu errado? Olha, de um lado a gente tem as críticas devidas, sim, porque os institutos de pesquisa acabaram errando numa porcentagem além da margem de erro. Mas, como o próprio nome diz, eu estou pesquisando para ver a intenção de cada pessoa em relação à eleição. Então, nem sempre o eleitor acaba mantendo o seu voto, né? E tem um outro detalhe também, que os institutos precisam aprimorar, é saber se o eleitor vai votar ou não. Esse é um outro aspecto. São raros os institutos que questionam se o eleitor votou, se ele votou nas últimas eleições, se ele tem um histórico de comparecimento. Então, esse é um problema a ser solucionado nas próximas pesquisas. E também a questão de que a maioria dos órgãos de imprensa divulgam o resultado da pesquisa estimulada como votos válidos. Então, você exclui branco, nulo e indeciso. Só que o indeciso, ele é indeciso. Então, não dá para você dizer que, olha, na pesquisa lá com os votos válidos, fulano de tal tem tantos e fulano de tal tem tantos. Então, é bom você sempre colocar a intenção de voto e não os indecisos quanto votos válidos depois. Isso sempre dá problema. Quer dizer, foi importante até para os institutos essa eleição para aprimorar e melhorar também, né? Sim, melhorar a metodologia e tentar, assim, aprimorar a questão do questionário. Saber entrevistar as pessoas para que elas possam dar respostas cada vez mais fiéis. A eleição deste ano foi bacana, né? Tipo assim, teve aspectos diferentes, né? Sim, bem diferentes, né? Esse aspecto de que o eleitor estava mais silencioso, as pessoas com um pouco de medo de aparecer na política, né? De debater temas políticos. Até hoje, a gente está aí na última semana da eleição, ninguém querendo entrar em polêmica, então foi uma eleição um pouco diferente daquelas que a gente já estava um pouco mais acostumados. Para presidente, polarizou muito em dois nomes, né?
Ah, sim, já era esperado desde o começo, aquela terceira via, que desde outubro de 2021 não decolava, a gente já sabia disso, que não ia dar certo, já comentava isso lá atrás, há um ano que não ia rolar, e os dois nomes que ficaram aí, agora a escolha máxima do eleitor, ele que vê quem ele quer que vai ser o próximo presidente do país, tem duas saídas, ou a terceira votar branco e nulo, que é aquela que a gente menos recomenda, né? Ô Tiago, a gente vê uma inversão de valores, porque a campanha mais aguerrida sempre foi a do Partido dos Trabalhadores, né? E hoje a gente vê que a do atual presidente é aguerrida e o povo vai para cima, né? Vai para cima, né? O pessoal está até brincando ultimamente, falando que tá mais difícil conviver com o pessoal do Bolsonaro que do PT, porque o pessoal tá ali pedindo voto, brigando. Mas é uma campanha que tem um pouco desse estilo, né? Essa campanha presidencial desse ano, ela parece campanha de cidade pequena. Ou você tá do lado, ou você tá do outro, né? Então ficou uma campanha bem com cara de pequeno município, aquele município que tem o lado A ou B, né? Então tá bem interessante. Tá dividindo as famílias. Tiago, obrigado, viu? Valeu, Carlinhos. Obrigado vocês aí pelo convite.